A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos nessa manhã preciosa, o nosso Vida Devocional. E hoje o tema é Fale de Jesus hoje, fale de Jesus agora. Agora é a hora de você falar de Jesus. Então, por isso, nessa manhã a gente quer compartilhar com você sobre a urgência de se pregar o Evangelho. Fale de Jesus hoje, fale de Jesus agora. Não cesse de pregar a palavra de Deus. Assim como nós aprendemos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, se você for lá olhar o capítulo 5, ele vai dizer, orai sem cessar. E esse orai sem cessar é por causa de uma alegria, que vem do Evangelho da salvação. Então, se você tem essa alegria do Evangelho da salvação, se você tem um canal de comunicação aberto, que é a oração, você também precisa, porque na continuidade do texto ali, desse capítulo 5, você vai ver que logo em seguida ele vai falar assim, não apagueis o espírito e não desprezeis a profecia, ou seja, sejam sempre iluminados pelo Espírito Santo de Deus, por causa dessa salvação, por causa dessa alegria, onde você deve orar o tempo todo, e por causa dessa conexão com o Espírito Santo que habita em você, que não pode ser apagado, e você não pode se distanciar desse relacionamento, você precisa pregar o Evangelho, ou seja, não desprezar a palavra de Deus que você recebe, e ao mesmo tempo você precisa ler, viver e compartilhar essa palavra. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai recomendar lá a Timóteo, dizendo, pregue essa palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, no momento que é oportuno, quando você tem uma oportunidade, que a pessoa oficialmente fala assim, me diga aí a respeito da palavra de Deus, ou você está numa reunião de pequeno grupo, no grupo de pastoreio, na célula que tem na sua casa, e você tem que pregar a palavra, ou até mesmo na igreja, alguém te dá uma oportunidade. Esse é o momento oportuno, mas aquele momento que não é oportuno e que muitas vezes a pessoa acha que não precisa ouvir a palavra de Deus, é nesse tempo que você deve pregar também. Por isso, fale de Jesus hoje, fale de Jesus agora. E já que nós falamos logo no início de oração, eu já deixo a dica para você aí, o pessoal da técnica vai me mandar o link aqui do nosso Vida Devocional de hoje. E, ao mesmo tempo, eu quero que você aí, hashtag fica a dica, deixe o seu pedido de oração, para no final a gente orar junto aqui sobre aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se você tem orado aí por alguma família que está enferma, que tem algum caso de enfermidade, coloca para a gente aqui, para a gente compartilhar e orar junto com você. Se você está passando uma necessidade, porta de emprego que precisa ser aberta, aquela prova que você vai fazer, uma dificuldade que você tem enfrentado na sua família, coloca com a gente aí para a gente orar com você e no finalzinho aqui da nossa mensagem a gente vai orar junto, colocando todos esses pedidos diante do Deus soberano, o Rei do Universo, que sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade para mim e para você. Então, assim, vamos abrir a palavra de Deus para compartilhar essa mensagem dessa manhã, que vai falar justamente sobre essa necessidade da urgência da pregação da palavra de Deus, e a gente vai examinar um trechinho da palavra de maneira expositiva aqui. Você abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, nós vamos ler, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Atos 8, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia.
pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Esta é a palavra do Senhor. Então, você precisa testemunhar a respeito de Cristo em qualquer situação. Como eu disse, todo tempo é tempo de falar de Jesus. Então, se a gente começa com esse verbo falar, é bem certo que a palavra de Deus vai nos dar 2 trilhos aqui de orientação sobre o que dizer. A gente já começou dizendo que falar da palavra de Deus é preciso falar em todo instante. Contudo, a própria Bíblia vai nos dizer que falar na hora certa é uma virtude que não pode ser desconsiderada, ela precisa ser cultivada. Quer ver comigo? Se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, abre comigo aí. Provérbios 25:11 vai nos dizer assim, a palavra de Deus, Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Ou seja, a palavra na hora certa é algo muito precioso, é uma palavra que é, de fato, bem dita, ou seja, foi falada na hora certa, no momento necessário, ela se torna algo muito precioso, se torna uma palavra bendita, abençoada. Então a Bíblia nos orienta a falar de maneira correta. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, uma boca, a gente deve ouvir mais. Ouvir as queixas por trás das queixas, né? As perguntas por trás das perguntas, saber ouvir para interpretar qual é o sentimento que a pessoa está tendo em relação a um problema e saber qual é, de fato, a sua reação no seu coração para que você possa trazer uma palavra de orientação. Ela pode, uma palavra correta no seu tempo, ela pode consolar, ela pode estimular, é uma palavra que pode orientar, ensinar, desviar do perigo, ajudar alguém e repreender também. Isso é a palavra bendita no seu tempo correto, instruída inclusive pela própria palavra de Deus. Então veja, nesse sentido, a maioria dos cristãos sabe a hora certa de falar, a hora certa, por que não dizer, de abrir a boca. Sabe por quê? Abre a sua Bíblia comigo aí, sobre o abrir a boca na hora certa. Salmo 143, Salmo 141, versículo 3. Agora sim, Salmo 141, versículo 3, se você quiser acompanhar aí, diz assim: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, e assim por diante, diz o salmista ali. Ou seja, a gente não pode abrir a boca a qualquer momento, porque a gente corre o risco de falar besteira muitas vezes. A própria palavra de Deus também vai dizer que até o nécio, né, até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Então a gente, como cristão, a gente sabe que é necessário o tempo para tudo, inclusive o tempo para falar no momento correto, para que a nossa palavra seja bem colocada e abençoe as pessoas. E a gente não vire aí um falastrão, talvez, né? Mas o que muitos não percebem é que, em relação à pregação do Evangelho, falar sobre Jesus, essa regra não vale. Sabe por que não vale? Abre comigo aí a sua Bíblia lá na 2ª carta de Paulo a Timóteo, que você vai perceber uma coisa muito interessante. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Eu citei isso no começo aqui, sobre a maneira como nós devemos falar. Por que é a hora agora de falar de Jesus? O tempo todo, pastor? Sim, porque a Bíblia recomenda. Veja aí. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Veja o que Paulo está falando a Timóteo. Por tudo que Jesus é, porque é aquele que manifesta o seu reino e julga a todos, vivos e mortos, eu insisto com você, Timóteo. Olha aí o versículo 2 agora. Que pregue a palavra. Insta, ou seja, seja insistente, seja urgente, faça isso o tempo todo. E aí ele diz, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, você precisa estar baseado na palavra de Deus, conhecer a teologia bíblica, conhecer a palavra de Deus, a correta interpretação dos ensinos sagrados e, ao mesmo tempo, ser alguém longânimo
paciente, porque Deus, segundo o Salmo 103, não retribui a mim e a você segundo os nossos erros, porque Ele é longânimo e assaz benigno, e porque Ele é assim, nós devemos ser também. Como filhos que imitam o Pai, a gente não pode retribuir às pessoas a nossa falta de paciência muitas vezes. Então veja, esse é o momento em que a gente deve pregar a palavra a todo tempo. Qual o momento, pastor? A todo tempo. Quer seja oportuno ou não, há tempo e há fora de tempo. E é por isso que existem 4 razões para que você pregue essa palavra à luz do texto de Atos. Aí você volta comigo lá na sua Bíblia para o texto de Atos 8, onde você vai ver comigo no texto de Atos 8, essas 4 perspectivas, ou seja, 4 aspectos porque a gente deve pregar a palavra o tempo todo. E esses aspectos são os seguintes. Em primeiro lugar, porque toda hora é hora de falar de Jesus. Veja que não existe um momento especial para a gente aguardar. Porque se a gente ficar esperando um momento especial, aguardando a hora certa de pregar o Evangelho, a gente nunca vai pregar. De modo que, veja comigo, nos 4 primeiros versículos, as condições da igreja primitiva. Você vai perceber que as condições da igreja primitiva naquele tempo eram o seguinte. Em primeiro lugar, se você olhar o capítulo 7, que é o capítulo anterior, e que, na verdade, o versículo 1 começa assim, e Saulo, que era Paulo também, né? Eram seus 2 nomes, o seu nome aramaico e o seu nome grego, que era Paulo, e Saulo consentia na morte de Estevão, ou seja, Estevão tinha acabado de morrer. Estevão tinha acabado de ser assassinado pelos judeus que haviam apedrejado a sua vida e ele estava ali pregando o Evangelho. Ou seja, o tempo ali era um tempo de oposição. Houve covardia por parte dos cristãos, ou seja, da igreja? Não houve. A gente vai discorrer aqui no restante do texto, mas todo tempo era tempo de pregar o Evangelho e a igreja tinha entendido que mesmo debaixo de oposição, porque Estevão tinha acabado de morrer, esse é um tempo oportuno de pregar o Evangelho. Aliás, na perseguição é quando a igreja mais cresce. Você cresce quando você recebe oposição, seja de pessoas que não amam a palavra de Deus e que se opõem ao Evangelho, seja contra os dardos inflamados do inimigo, de Satanás. Nesse tempo de oposição é que você não deve esmorecer e continuar pregando a palavra. Ou seja, a gente pode enxergar que nas condições da igreja primitiva aqui, nesses 4 primeiros versículos, a igreja era amplamente perseguida. E vejam que os discípulos foram dispersos. Os apóstolos não, é isso que está no texto aqui. Ó. Naquele dia, ainda no versículo 1, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, ou seja, os discípulos foram dispersos pelo interior da Judéia e de Samaria. Ou seja, foi um tempo ali que aquelas pessoas tiveram que fugir. As pessoas estavam pregando a palavra de Deus, ou seja, traduzindo a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas. E assim acontece até os dias de hoje. Por que eu estou usando o termo traduzindo a mensagem de Deus ao coração das pessoas? Porque o verbo encarnado, ao se tornar ali ser humano nessa encarnação, ele faz a melhor tradução de todas. Ele traduz a si mesmo em amor, se tornando ser humano, deixando o seu trono, não usurpou o ser igual a Deus por causa do seu amor, para traduzir ele mesmo, o verbo vivo, a mensagem encarnada, o seu amor, a palavra viva aos nossos corações. E é assim até os dias de hoje. Por quê? Na tradução da Bíblia para todos os povos, o que acontece, e isso aconteceu desde Lutero, se você está traduzindo e sofre perseguição, não pare de traduzir. Mesmo que você tenha que fugir, fuja, se esconda, mas continue traduzindo e pregando o Evangelho. Foi isso que Lutero fez. Os missionários tradutores continuam fazendo isso em todo o mundo para que não se perca o seu trabalho e a sua tradução. Então, quando há uma oposição, eles são dispersos. Mas por causa disso desanimam? Não. Continuam pregando o Evangelho do Senhor. E é por isso que ainda você pode perceber que Saulo estava ali invadindo as casas das pessoas. Era isso que... olha o versículo 3 aí comigo que você vai perceber. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa
E ele não fazia assim separação, né? Uma separação um pouco mais, vamos dizer, entre aspas, mais cavalheira. Não, vou prender só os homens, né? As mulheres, coitadas. Não, a covardia era tão grande, a oposição satânica era tão grande, e Saulo estava sendo alguém usado não por Deus, mas pelo seu ódio, e usado, por que não dizer, pelo inimigo. Ele estava lançando homens e mulheres a fim de que a igreja fosse destruída. Ora, se o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e que Satanás anda como leão ao derredor, rugindo, procurando a quem tragar, infelizmente o que a gente vê aqui é que Saulo estava sendo alguém usado pelo mal, por Satanás, para destruir a igreja. Mas aprove o Senhor a mostrar, inclusive através de Ananias, que o quanto aquele homem deveria sofrer, ou seja, convertido ao Senhor, de perseguidor a perseguido. Lá na frente, a gente percebe que Saulo se converte e se torna aquele a dar a sua vida pela igreja. Mas vejam, a igreja que ainda não conhecia Paulo, aquele grande pregador e que formulou aí toda a teologia das cartas paulinas, que são maravilhosas e que a igreja bebe na fonte até hoje, a igreja não conhecia esse homem, não conhecia suas cartas ainda era um tempo de oposição dele mesmo. E mesmo assim, a igreja, sem conhecer a Paulo, o Paulo convertido, ela pregava o evangelho, porque toda hora é hora de falar de Jesus. Ou seja, aparentemente, aquele tempo de perseguição não era uma hora de pregar. Talvez eu e você pensássemos assim, se sofrêssemos uma perseguição. Olha, eu acho que agora é hora de se calar e de se esconder. Não, pelo contrário. Você vai verificar aqui, justamente no versículo 4, olha comigo aí. Enquanto isso, os que sofreram essa diáspora, né, ou seja, foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra, meu amado irmão, minha irmã. Ou seja, no meio da tribulação, no meio da tempestade, você não pode parar de falar de Jesus. Você está sofrendo? Está difícil aquilo que você está enfrentando? Mesmo assim, o chamado de Jesus para você nessa manhã é: não pare de falar no meu nome. É isso. E isso é muito bom para mim e para você. Eles sabiam que sempre era hora de falar de Jesus. A igreja primitiva sabia e não perdiam a oportunidade, mesmo arriscando as suas vidas. Será que nós colocamos em risco hoje alguma coisa para poder falar de Jesus? Será que eu coloco em risco a minha reputação no trabalho? Será que eu coloco em risco algumas amizades que eu não quero perder, amizades do mundo, simplesmente porque eu não quero falar que sou cristão, que sou crente, que sou evangélico, e ali eu vou tentando virar um crente 007, porque as pessoas não podem saber, e eu sempre falo isso aqui, né? Talvez a gente fique tentando manipular a percepção das pessoas para que elas não achem que a gente é uma pessoa bitolada. Lá vai o crente quadrado, lá vai aquele bitolado da igreja, lá vai aquele que só dá dízimo para o pastor. Isso é uma mentira de Satanás. Você não deve temer a oposição, porque Jesus nos envia tudo que é necessário nas nossas vidas, inclusive as tempestades, e ele retira tudo que não precisamos. Então, meu amado irmão e minha irmã, você não precisa temer a opinião dos homens. Você precisa falar de Jesus o tempo todo. Em segundo lugar, o segundo aspecto, né? Por que a gente precisa falar de Jesus hoje, fale de Jesus agora? Porque nós já temos essa mensagem. Essa mensagem foi entregue para mim e para você. Então você veja comigo aí, ó, no versículo 1, que os que fugiam e pregavam o evangelho não eram os apóstolos. Veja, mais uma vez, voltando lá para o versículo 1, na segunda parte ali. Naquele dia teve grande início a perseguição, né? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judéia e Samaria. E enquanto isso, né, no versículo 4, eles iam pregando a palavra. Então, se você compreende isso, no versículo 1 está dizendo: os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas a igreja, os membros em geral, toda a comunidade de discípulos, eles foram quem tinham a mensagem, quem fugiram com essa mensagem, mas não esconderam essa mensagem. Eles fugiram pregando essa palavra. Então, eles tinham essa mensagem no coração e continuaram simplesmente a exercer a pregação do evangelho. Ou seja, eram pessoas simples,
como eu e você, mas que possuíam essa mensagem, como eu e você. Ou seja, conheciam a Cristo como nós conhecemos. Eles tinham uma experiência de conversão, como eu e você temos. Ou seja, eles também sabiam que a salvação é pela graça de Deus, como eu e você sabemos. Vejam, a comparação da igreja com a igreja no nosso tempo é você constatar que nós somos iguais, somos um corpo em Cristo. Então, se eles sabiam da salvação pela graça, eles também sabiam que todos os homens sem Cristo estavam condenados ao inferno. E por isso é que eles sabiam que, possuindo essa mensagem, eles tinham que falar de Jesus o tempo todo. Ou seja, eles sabiam que Jesus é o único meio, é o único caminho para a salvação, e é por isso que, como eu e você sabemos, imitando a igreja primitiva, esses primeiros discípulos que, fugindo da perseguição, não pararam de pregar, e que eram homens e mulheres do meio comum do povo, não eram os apóstolos, nós também, eu e você. Você não precisa falar assim, não, pastor, eu só estou pronto para falar de Jesus, depois que eu fizer um curso aí de evangelismo, depois que eu for para o seminário, porque eu não quero ser pastor, mas eu quero adquirir conhecimento, depois que eu fizer uma pós em teologia bíblica, um doutorado, né? E aí, tudo isso, aí eu vou pregar. Não, não precisa, meu amado irmão e minha irmã. Conte a sua experiência de conhecimento de quem é Jesus e o que ele fez por mim e por você, é o que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, porque nós já temos essa mensagem. Ou seja, se nós vimos que toda hora é hora de pregar o evangelho em primeiro lugar, em segundo lugar, que nós possuímos essa mensagem e por isso toda hora é hora, em terceiro lugar o aspecto é o seguinte, porque todos precisam ouvir dessa mensagem. Porque o povo muitas vezes quer ouvir e não sabe. Sabe por que não sabe? Porque estão lá, nas suas mazelas, acorrentados pelo pecado, e não sabem que estão acorrentados pelo pecado, mas porque o pecado escraviza, o pecado cega, e a pessoa não sabe que existe um caminho que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o sol da justiça. Sabe por que o povo quer ouvir? Eu digo para você, o que significa evangelho? Evangelho significa boa nova, ou seja, boa notícia. Quem é que não gosta nos nossos dias de uma boa notícia? É claro que eu gosto de notícia. E existe uma diferença que precisa ficar muito clara aqui para mim e para você. Notícia é diferente de aviso. Porque alguém, quando coloca lá no quadro da empresa, aviso, o aviso é algo que você precisa demandar uma atitude sua. Está disponível no site da empresa o preenchimento de cadastro para o plano de saúde. É um aviso. Você tem que ir lá e fazer esse preenchimento. Agora, uma boa notícia. Foi concedido um prêmio a todos os funcionários. Isso vai cair na conta lá. Ninguém precisa fazer nada, porque é boa notícia, boa nova, de que há um prêmio para você e você não precisou fazer nada para isso. O evangelho é assim também. O evangelho da graça é uma boa notícia onde você precisa dizer, porque éramos mendigos sem o pão da vida, que encontraram esse pão da vida e que precisam apontar para outros mendigos que estão escravizados pelo pecado, onde está o pão da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem não gosta de boa nova, se alguém quer ouvir, é hora de pregar. Se alguém quer uma boa notícia, você pode começar, inclusive, usando essa estratégia. Ei, você quer uma boa notícia? Em meio a tanta polarização, em meio a tantas dificuldades políticas que a gente tem vivido no nosso país, posso te falar uma notícia muito melhor do que isso tudo? Não depende de quem vai ganhar a eleição, depende do governante do universo. E esse já ganhou uma pátria muito melhor para você, que é a pátria do reino de Deus, o céu. Você quer ir para lá? Eu estou com a passagem comprada pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que carimbou dizendo, tetelestai, consumado, as minhas dívidas foram encravadas, dívidas essa pelo pecado, e Jesus Cristo me colocou no barco, na arca que é Jesus, a caminho da Nova Jerusalém. E aí? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E mesmo que venha o temporal, estou empolgado aqui, viu, pessoal? E mesmo que venha o temporal, vai passar, porque você está arrumando para a eternidade. Então, veja, você precisa pregar o evangelho da boa nova. Ou seja, no texto que nós vemos, os discípulos tinham dificuldades para encontrar o auditório ali, o público não tinham. Eles pregavam para todas as pessoas. Olha aí, versículo 6 comigo.
As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Você já está vendo Filipe aqui, pregando lá em Samaria. E as pessoas simplesmente afluíam. Veja que você tem inúmeras ferramentas a falar a muitas pessoas. Você pode adquirir uma Bíblia, por exemplo, aqui na editora Ezion, e falar assim, quem que eu vou presentear hoje com essa Bíblia? Para quem que eu vou entregar uma Bíblia e falar do Evangelho da Graça? Meu irmão, de graça você recebeu, de graça distribua também para aqueles que necessitam dessa boa nova do Evangelho. Por isso que a gente precisa mostrar o caminho, mesmo que as pessoas não saibam que precisam desse caminho. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente precisa matar a fome dessas pessoas, essa fome espiritual, apresentando Jesus. Por isso, fale de Jesus hoje, fale de Jesus agora. Em último lugar, eu quero compartilhar com você. Se a gente sabe que toda hora é hora de compartilhar Jesus, porque em segundo lugar, a gente possui essa mensagem, porque em terceiro lugar, o povo precisa ouvir, em quarto lugar, a gente faz isso, porque Deus está conosco o tempo todo. O Espírito Santo nos lembra a palavra de Deus. Todas as coisas que a gente precisa falar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, você vai abrir a boca e você vai falar das maravilhas de Deus. Ou seja, Emanuel, Deus conosco, e é porque Ele habita em nós, é por isso que eu posso pregar a palavra. Perceba, na parte B aí do versículo 6, olha comigo ali, ó. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E é por isso que você olha, porque assim, quando você olha para essa atitude aqui, essa atitude não é no poder de Filipe, mas no poder do Espírito. Deus estava com ele e com todos os outros discípulos que pregavam a palavra. Então, quando há a pregação da palavra, há cura e há libertação em nome de Jesus. E também a gente pode olhar nesse sentido que Deus está conosco, porque isso é uma promessa que nós temos na Bíblia. E o próprio Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não tenham medo, eu estou com vocês, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições? Vão. Perseguições, oposições, mas falem do meu nome, porque eu venci esse mundo, e é na autoridade do meu nome que vocês devem pregar essa palavra, disse Jesus. Ou seja, você tem uma experiência para contar, para falar sobre Jesus? Fale isso, pense nisso, ore por isso e compartilhe com as pessoas. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, em qualquer lugar. Em casa, na rua, no trabalho, o Espírito Santo habita em você e você precisa falar. Nós não podemos nos calar e, ao mesmo tempo, estarmos sempre disponíveis, porque a hora é agora. Fale de Jesus hoje. Fale de Jesus agora. Eu quero orar com você e saber que nós temos essa mensagem, que Jesus Cristo é a esperança e o Salvador. Nós podemos imitar a Filipe, ou seja, pregar uma mensagem que vai trazer alegria, como houve alegria ali em toda Samaria. A igreja tem essa mensagem, você conhece essa mensagem, e por isso você precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus para levar essa alegria às outras pessoas, e você precisa pregar a boa notícia, a boa nova, porque toda hora é hora de falar de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, que essa mensagem cale fundo ao seu coração e que você possa compartilhar a palavra do Evangelho com todas as pessoas. Como a gente costuma fazer, eu quero orar com você nessa manhã, e a Duda já me mandou aqui o link. Obrigado, Duda, Deus te abençoe. E ao mesmo tempo a gente vai colocar aqui os pedidos de oração, né? A gente vai ler aqui. Se você já colocou aqui no chat, a gente vai conseguir compartilhar com você. Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal dando bom dia. E aí o Márcio Oliveira já começa nessa manhã dizendo aqui, ó, bom dia, irmãos, peço oração pela minha saúde e Célia e Regina, porta de emprego. Amém, Márcio? Vamos orar juntos por isso, viu? A Kátia dando bom dia aqui, a Inedina também, pedindo oração pela sua família, a Kátia Furtado, dizendo, estou aqui para agradecer ao Senhor Jesus pela restauração da minha filha Paula Letícia. Muito obrigada, Deus vivo, diz a Kátia. Que bom, Kátia, um pedido de... o compartilhar de uma oração de gratidão é sempre muito bom também. Só tenho a agradecer ao Senhor, diz ela aqui.
A Ada de Assis nos dá bom dia e pede oração pela sua filha na área profissional e também pela nossa nação. Exatamente, a gente está aí há poucos dias, né, de uma eleição, que o Senhor oriente a nossa nação e nos ajude a fazer a escolha certa, segundo os valores da palavra de Deus. E aí o Bruno Maciel aqui dizendo, oremos e jejuamos pela nossa nação, pela liberdade para adorar a Deus sem medo. É isso mesmo. Mas sabendo que conforme a palavra que a gente, seja quem ganhar, gente, sabendo que Deus está conosco, não cesse de pregar a palavra. É isso. Vamos juntos, Bruno, orar por isso também. Amém, eu creio, né, diz a Marisa aqui, e pedindo orações pela sua família, nesse Deus maravilhoso que ela crê. Vamos fazer a nossa parte e vamos juntos. A Cleide Dallagnol pedindo oração por ela aqui e também por porta de trabalho pelo seu esposo. Amém. Gente, 10 horas, a hora voa. Se você quiser continuar colocando seu pedido aqui, como eu sempre falo, Ele é o Deus que sonda os corações. Ele é o Deus que conhece você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, diz o salmista lá no Salmo 139. Mas o que eu quero dizer para você é, coloque sinceramente na confiança de você como um filho de Deus, que tem um pai amoroso que ouve o seu coração, coloque essa confiança nele e peça para que ele faça a sua vontade sobre a sua vida. Vamos juntos orar agora nessa manhã? Se você pode, simbolicamente aí, em consagração, consagre o seu coração ao Senhor nessa manhã e ore a Ele junto comigo. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós chamamos. E o Senhor é o Paizinho, podemos dizer, como o apóstolo Paulo nos ensina, Abba Pai. E nessa intimidade de filhos com um Pai que pode tudo, porque é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, nessa manhã nós oramos e pedimos. E eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Senhor, entra com provisão em cada lar, em tudo aquilo que foi pedido aqui, para que seja feita a Tua vontade, para que o Senhor reine sobre os corações, para que não vivamos num relacionamento como se fosse possível à base de troca, mas um relacionamento de entrega, porque na fidelidade de pregarmos a Tua palavra, sabemos que o Senhor vai abrir a porta necessária e fechar aquela que não vem de Ti. Por isso, Deus, com muito amor e carinho pelos meus irmãos, eu coloco os pedidos deles diante do Senhor nessa manhã, dizendo, Senhor, aquele que está doente, descaído, coloca a Tua mão, Senhor, calorosa e amorosa, para cuidar e dar a provisão de cura aos Teus filhos. E também sobre eles a bênção para aqueles que buscam a porta de emprego, para que eles possam adorar com alegria na Tua casa. Nos unge, Senhor, com esse espírito de ousadia para pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo. Nos instrui na Tua palavra cada vez mais e nos ajuda no restante dessa semana. Pela graça de Cristo Jesus é que oramos. No nome dEle. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Vida Devocional. E um beijo grande no seu coração. Tenha uma semana, ainda que venham as lutas, de vitória. Fale de Jesus hoje. Fale de Jesus agora. Até a próxima. Tchau, tchau.